7 de março de 2013, estamos estudando o livro de Daniel, uma profecia importantíssima para o entendimento da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, uma profecia chave, uma profecia polêmica, uma profecia alvo de muito questionamento, exatamente pelo fato que ela é uma profecia muito precisa. A profecia de Daniel 9, já tinha falado, é porque você ainda não acordou. A profecia de Daniel 9, de 24 a 27, é uma profecia que nada mais, nada menos marca a data de eventos importantes como a primeira e a segunda vinda de Cristo, o aparecimento do anticristo, a destruição de Jerusalém, que ainda nem tinha sido reconstruída na época do Daniel, a profecia que marcam a data para o cumprimento de todas as promessas de Deus, que foi o que nós estudamos no verso 24. Como já tem uns 3 meses que eu não apareço aqui, e se não me engano foi hoje dia 17, eu não vi dia 3, dia 10, foi no fim de fevereiro a última vez que nós conversamos sobre Daniel, e não sei se irmãos se lembram, no verso 24, que os irmãos podem abrir, Daniel 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é Israel, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém, para fazer 6 coisas: fazer cessar a transgressão, 1, dar fim aos pecados, 2, expiar a iniquidade, 3, trazer a justiça eterna, 4, selar a visão e a profecia, 5, e ungir o santo dos santos, 6. Então o verso 24 determina o propósito desse tempo que Deus separou. 70 semanas estão determinadas, ou seja, Deus firmemente, Deus que tem controle de todas as coisas. Nós somos meio bobão, às vezes a gente pensa que está igual palito na enxurrada, né? Nossa, mas meu pai isso, meu bolso aquilo, minha vida aquilo outro, e a gente pensa que está abandonado e está, como se diz literalmente, nem sei de onde vem essa expressão, né? A Deus dará. Conhece essa expressão? Quando a pessoa sente que está desamparada, que está sem rumo, sem saber o que fazer, os problemas se avolumando, aí fala que está a Deus dará, né? Está largado. Mas a gente não fica a Deus dará, né? Nós temos um Deus que tem controle de todas as coisas. E o Daniel estava numa situação dessa. Ele era escravo, ele era cativo, ele fazia parte de um povo que estava humilhado, o povo dele, o povo de Israel, uma parte já tinha sido levada e dispersa pelo planeta em 722 a.C., pelos assírios, e devido à teimosia, devido à dureza do coração daquele povo, as tribos do sul, Judá e Benjamim, também foram levadas cativas e dispersas, conforme a gente já estudou longamente, no ano de 605, 586 e 597 a.C. Então Daniel fazia parte desse povo que estava humilhado. Um povo cujo Deus estava com o filme queimado. Porque quando um povo vencia outro povo, o raciocínio daquela época era que o Deus mais forte venceu o Deus mais fraco. O Deus de Israel não conseguiu livrar Israel das mãos de Nebo, de Bel, das divindades babilônicas. Então, naquele momento, aparentemente, o Deus de Israel era um Deus fracassado.
um Deus incompetente, um Deus que não conseguira livrar o seu próprio povo. Mas Deus não está muito preocupado com isso, não. Deus não tem muita preocupação com a questão de reputação, não. Porque Ele sabe que ao longo dos séculos e dos milênios, Ele vindica e contorna essas coisas. E é isso que Deus está falando aqui, através do anjo de Gabriel, que Ele enviou para responder a Daniel na sua aflição, na sua oração. Ô Daniel, esquenta a cabeça não, porque eu tenho as coisas sob controle. Eu já separei um tempo, 490 anos, tempo esse dentro do qual eu vou consertar essa bagunça aí que vocês me aprontaram. Vocês estão dispersos. Bom dia, um triplo bom dia. Vocês estão dispersos como consequência da desobediência à lei. Lembra do Monte Ebal, Gerizim, lembra? O Monte dos Ecos, que o Isaac tanto gosta. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, bênção, 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 bênção. Se não obedecesse tudo que está escrito no livro dessa lei, maldição, 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 e dispersos pelo mundo. Mas Deus prometeu no verso 24, eu vou interromper esse estado de coisas. Israel que está disperso pelo mundo não vai estar mais. Eu vou reuni-los. Vocês têm essa questão do pecado, eu vou resolvê-la. Existe esse monte de promessa pendurada. O termo é até esse mesmo. Em Jeremias, em Isaías, Amós, em Miqueias, levantaria o tabernáculo caído da casa de Davi. Centenas de promessas aguardando cumprimento. Eu já separei um período, já está recortadinho na história, dentro do qual eu vou realizar todas essas coisas. Essas 6 coisas que eu estou prometendo aqui. Vamos ao texto. Né? Daniel 9, 24, que eu acabei de ler, fala que Deus recortou um tempo para trazer, para realizar, para finalizar o tratamento que Ele tem com Israel. Porque Ele tem controle de todas as coisas. Ao final desses 490 anos, Israel vai estar convertido. Né? A questão da transgressão dos pecados e da iniquidade vai estar resolvida. O milênio vai estar sendo introduzido, vai estar sendo inaugurado. Né? O Santos dos Santos, ele vai cortar a fitinha inaugural, é o que ele está falando aqui, vão ungir o Santos dos Santos. E tudo quanto é promessa que está pendurada e aguardando cumprimento vai se cumprir até o final desse período. Aí o Daniel ficou animado, né? Poxa, eu estou aqui cativo, escravo, humilhado, fazendo parte de um povo que está algemado, não tem cidade, não tem capital, não tem terra, mas Deus, que tem o controle das coisas, está prometendo que até o final de 490 anos, Ele vai consertar tudo e vai inverter essa situação. Só que a coisa não é bem do jeito que ele estava esperando, não. Era fato, mas quando isso ia acontecer, né, a parte mais engraçada, pode dizer, né? Da forma como Deus nos trata é isso. Você tem a segurança da fidelidade de Deus. Você tem a segurança da infalibilidade de Deus. Você tem a segurança da imutabilidade de Deus. Mas o quando Ele vai fazer, aí é outra história. Ele sabe direitinho, Ele nos conhece de uma forma muito interessante, que Ele sabe que o negócio para o ser humano é para antes de ontem. Nós somos apressadinhos, né? Eu quero, ô nenenzinho, eu quero agora, eu quero. Não, vai ter que esperar até o Natal para ganhar esse brinquedo. O Jorge esperou um tempinho para ter o computador dele, não foi? Após que ele queria no primeiro dia que ele pediu. Mas teve que esperar. Deus sabe lidar com a nossa impaciência, com a nossa ansiedade. O Senhor Jesus Cristo mesmo falou assim, não fica ansioso com coisa alguma, porque Ele sabe que se depender nós vamos ficar ansiosos com todas as coisas. A nossa tendência natural é ficar ansioso com tudo. Então o verso 24 de Daniel 9 é onde Deus apresenta aquilo que Ele pretende fazer com o povo de Israel.
Aí os versos 25, 26 e 27 vão dar os quandos. O quando a coisa ia acontecer. E mesmo porque daqui uns 2 domingos, que eu acho que hoje não dá tempo, nós vamos ver que ainda tinha um outro fator dentro dos quandos. Que ainda existem fatores surpresas dentro do quando de Deus, né? Então vamos lá, verso 25. Nem vou entrar no 26, que hoje nós vamos ficar aqui pelo 25 mesmo. Sabe e entende. Desde... Pode passar uns dias de cera amarelinha aí, viu, Elaine? No desde. Desde... A partir de... Né? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o Hamashia, o ungido, o príncipe, o Rosh, 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69. As praças e os muros cercados de fossos se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o verso 25 é o verso que apresenta a partir de quando as 70 semanas começaram a ser contadas. Isso era importante para Daniel, porque Daniel está lá cativo, está humilhado, está escravizado, Jerusalém destruída, Israel não é nação, mas Deus está fazendo uma promessa de edificar, de consertar, de restaurar, de consertar, de solucionar, bom dia, a questão do pecado, a questão das promessas, a questão do templo, a questão do reino de justiça. E Daniel pergunta, beleza, o senhor vai fazer, mas quando? Quando é que isso vai acontecer? Então a profecia, nós vamos começar a ver a partir de hoje, que Deus estabelece eventos para que, ao precisar historicamente, quando você vai nos registros históricos, você observa, determina, isso que foi avisado aqui de fato aconteceu, é histórico, não tem como questionar. Né? Teve uma Copa em 1970 no México? Teve. Como é que você me prova isso? Existem fotos, existem reportagens, existem testemunhas. Teve gente que foi lá, teve gente que jogou o chapéu para cima na hora que o Pelé marcou o gol, então... Mas existiu mesmo a Segunda Guerra Mundial? Existiu. Teve gente que teve lá, que tomou tiro lá, é fato. Tem algumas religiões, líderes de alguns países que falam, não existiu, não aconteceu o Holocausto. Eu tive lá dentro da câmara de gás, lá, na hora que os americanos chegaram e me livraram, eles já iam ligar o gás. Então eu tive lá, é fato. Então não tem como questionar o que é histórico. Não tem como questionar o que é fato. Contra o fato não existe argumento. Não é? O mundo advocatício trabalha com fato. Tribunais trabalham com fatos. E Deus, ele seleciona eventos históricos, fatos. Aquilo que é inquestionável, para estabelecer as marcações das datas. Eu estava lendo a respeito dessa questão da saída da ordem. Ela foi dada por um rei chamado Artaxerxes Longímanos, que ele tinha um mãozão grandão, a mão bitela, né? E a ordem foi dada no 20º ano dele. E se você procurar nos registros históricos, uma das datas mais precisas, mais bem assentadas e mais inquestionáveis foi exatamente o reinado desse rei. Não sei porquê, né? Deus parece que sabe fazer as coisas. Ele criou circunstâncias, permitiu circunstâncias, de tal forma que quando Satanás viesse com os inteligentes dele,
os doutores, os mestres dele, que eles questionam a Bíblia de todas as formas possíveis. Quem gosta de teologia, quem lê comentários bíblicos, quem lê a respeito dos livros, a bibliologia é super questionada. Cada um dos escritores da Bíblia é super questionado. Cada frase, cada capítulo da Bíblia, Satanás, inteligentíssimo que é, ele questiona, ele arbitra, ele levanta pontos léxicos, morfológicos, sintáticos, históricos. Ele tenta desqualificar isso aqui, porque ele sabe do poder que a palavra de Deus tem. Ele sabe que isso aqui é uma coisa que eu estou falando aqui, mas não sou eu porque estou falando, porque eu estou citando o que está escrito, que é infalível e que tem um Deus que zela sobre o que está escrito aqui, para que isso aconteça, quer queira, quer não. Então, quando alguém abre a boca e fala a palavra de Deus, mesmo que ele entenda o que está falando ou não entenda, mesmo que ele domine plenamente ou em um maior ou menor grau, o que está sendo falado é o poder de Deus, que tem o poder de mudar vidas de pessoas. É uma pessoa que está pensando assim, essa semana eu vou matar o meu pai. Aí ele escuta uma palavra de Deus sendo pronunciada por alguém no rádio, no outdoor, no público. Ele muda de atitude. Essa semana eu vou bater naquele cara. Essa semana eu vou... O mal que existe em nós, que é a natureza pecaminosa, muitas vezes te faz premeditar certas ações. Aí vem a palavra de Deus, né? Como quem não quer nada, e transforma a sua vida, muda a sua vida. Faz você tomar outra decisão. Faz você querer não fazer mais aquilo ou querer fazer aquilo outro. Então a palavra de Deus é essa coisa fantástica que muda. Nós todos, cada um de nós que está aqui hoje, está aonde está e do jeito que está, porque isso aqui te mudou em algum sentido, em alguma proporção. Era para a Elaine estar num karaokê nesse momento, mas ela está aqui sentada. Era a menina do karaokê. Era para estar aí morto no inferno, drogado em algum lugar. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Então cada um de nós está aqui, está como está, porque isso aqui te mudou. Porque isso aqui é poderoso. E é interessante como, se você se propõe a aprofundar no entendimento das Escrituras, e ler, e buscar entendimento, e saber as circunstâncias que cercaram, tanto quando isso aqui foi escrito, quando isso aqui foi cumprido, você vê que lá atrás de tudo tem um Deus super zeloso. Esse é o maior barato da teologia, de estudar a Escritura, eu acho isso. Se você não questionar, não for atrás, você até duvida disso aqui, você vai na onda de Satanás. Mas se você parar, né, para pensar, para ruminar, para pesquisar, para entender, quanto mais você busca entendimento disso aqui, mais o Espírito Santo te dá. Aí você vai estudando a circunstância, puxa, mas tem uma saída de ordem que é aquela que determina o início da contagem desse período tão importante, escatologicamente falando, profeticamente falando. Aí você vai estudando, você vai pesquisando, tem pessoas zelosas nas mais diversas áreas, na arqueológica, na lexográfica, cada um tem um barato, né, cultural, tem quem se dedica e aprofunda em determinados assuntos. Aí você vê, lá atrás tem o zelo de Deus. Você vê que aquilo ali foi super assentado historicamente, que houveram homens que gastaram muitas décadas da sua vida decodificando uma linguagem, uma grafia, caracteres que a gente nem entende mais, que se perdeu na poeira do século. O cara vai lá, não vou decodificar esses hieróglifos aqui, essa escrita cuneiforme e blá blá blá. O cara fica 20 anos estudando, ele decifra aquilo, aí ele começa a traduzir os documentos, aí ele produz um calhamaço, né, desse tamanho, que comprova eventos históricos, que quando você vai ver, comprova o que está aqui na Bíblia.
Bastava você pela fé ler, falar, Deus falou, é isso aí mesmo. Não, não pode ter sido, esse rei não existiu, não existe registro histórico, aparece alguém lá, vai que pesquisa, existiu mesmo. É do jeitinho que estava escrito aqui. Então é bem mais fácil você ter um coração receptivo, um coração que é dado ao Senhor, que fala, bem, como dizia o Valdemar, né? Olha, irmão, que alguém uma vez questionou um dos nossos mestres, de 300 anos atrás, falou assim, irmão, mas você crê mesmo? Você lembra dessa? Você crê mesmo que um peixe engoliu o Jonas? Tem cabimento isso? E ficou 3 dias no ventre dele, e depois foi vomitar, não dava pra crer, irmão. E tem mais, se alguém falasse que o Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava, porque está escrito, entendeu? Ou seja, não se questiona. A fé é a certeza daquilo que você está esperando, a convicção daquilo que você não viu. E o fato importante aqui nessa profecia, né, porque o profeta, o anjo, né, Gabriel, verso 21, fala para o Daniel, no verso 25, sabe e entende. Ou seja, o anjo, antes de dar os detalhes da profecia, que ele já falou o que vai acontecer nesse período. Agora ele vai falar no verso 25, quando começa a contagem desse período. E nós vamos ver ao longo do estudo desses poucos mais profundos e nutritivos versículos, que são do 24 a 27, é uma profecia muito concisa, muito condensada, muito zipada, né? Muito cheia de informação em pouco espaço, que ela vai apresentar uma data de início, ela no verso 24 apresenta o que Deus vai fazer nesse período. Depois, no verso 25, quando começa esse período, quando termina esse período, o que vai acontecer mais no futuro, lá no tempo do fim, como diz a profecia. Né? Bom dia, irmãos, recém-chegados. E no verso 25, o anjo exorta o Daniel, sabe e entende. Quando você vai no hebraico concentra aí e faz força, porque eu vou te revelar coisas que estão muito longe. E olha que o Daniel era cabeção. Ele era hiper inteligente, ele era super qualificado mnemonicamente, né? Ele era um cara que Deus deu muita sabedoria, muito entendimento, muita capacidade de raciocínio, de percepção, né? de concatenamento de eventos, sejam históricos, sejam bíblicos. E mesmo assim o anjo fala, ó, concentra aí, faz força, né? Presta atenção, fica atento, porque o que eu vou te falar é de difícil entendimento. Ele que vivia, isso aqui foi no ano 539, ele está falando de coisas que vão acontecer, vamos dizer, hipoteticamente, lá em 2036. Ou seja, 2.600 anos para frente. É muito tempo. Eu não sei quem vai ganhar a Copa o ano que vem. Falta um ano. Quem vai ser o campeão ano que vem, você sabe? Você me afirma assim com certeza, se você falar e não acertar, posso cortar sua mão e seu pé? De tanta certeza que você tem, então a gente não sabe que amanhã eu vou pegar o ônibus ou vou estar no caixão. Eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Nem daqui 1 ano, nem daqui 10 anos. E Deus está revelando para ele coisas que vão acontecer 2.600 e sei lá o que anos na frente. É muito tempo na frente. Profecias super longínquas lá. Aí ele falou a Daniel, como eu sei que você é um rapaz interessado, que você gosta desses assuntos, eu vou te revelar. Se você vai entender tudo, não é garantido. Mas presta atenção, né? Essa exortação, antes dos detalhes da profecia serem dados, é uma confirmação de que essa profecia é uma profecia de difícil interpretação, que exige um discernimento espiritual mais aguçado. Agora, para nós que estamos já chegando perto do fim, né, falta 3 minutos para o juiz apitar o fim do jogo, agora já não está tão difícil assim. Mas para a época do Daniel era uma coisa mais exigente, era uma coisa mais difícil. Então aqui no verso 25,
desde a saída da ordem, desde a saída, desde desde é o que determina quando a profecia vai começar a acontecer. É o terminus aquo, né? Em termos latinos. Bom dia. É o que determina desde a saída da ordem. Esse evento, essa saída de uma ordem para edificar e restaurar Jerusalém, é que determina quando os 490 anos vão começar a ser contados. Deus já separou 490 anos para solucionar o problema de Israel. Mas quando isso começa? Hoje, o Daniel perguntou, amanhã, domingo que vem, não. Quando sair uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém, aí o cronômetro está ligado. O cronômetro para contar os 490 anos, as 70 semanas, é a partir do momento em que uma ordem é dada para que se restaure e edifique Jerusalém completamente. Nós vamos ver isso inclusive no hebraico. Completamente. Então, a contagem do tempo para Deus realizar essas 6 obras só começaria a partir do momento em que uma ordem fosse dada. As 70 semanas começam a ser contadas a partir desse decreto. Aí, você vai na história e você observa que existiram 4 decretos. Caneta em risco, Elaine, você que gosta desse detalhe. Existiram, que aí os teólogos brigam. Aí, um quer defender que foi no decreto do Ciro, o outro no decreto do Artaxerxes, o outro no decreto do Dário, aí vai. Mas só um deles é que é verdadeiramente o decreto que determina a contagem dos 490 anos. Nesse mesmo ano 539, em que Daniel está recebendo essa profecia, teve o decreto de Ciro. O decreto de Ciro. Mas o decreto de Ciro, ele foi dado para reconstruir apenas o templo. E nós temos aqui na nossa profecia, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E quando você vai, anota os textos aí, em 2 Crônicas 36, 22 e 23. Em Esdras 1, de 1 a 4. E em Esdras 6, de 1 a 5. Esses textos que eu estou citando são os textos onde o decreto de Ciro é citado. E quando você vai nesses textos, você observa que o decreto de Ciro determinava a reconstrução do templo. Do templo. Esdras 1, de 1 a 4. E Esdras 6, de 1 a 5. Quer perguntar? Esse é o primeiro. A gente vai por partes. Eu sei que você é apressadinho. Vai, põe o número 1 com a bolinha aí. Primeiro decreto. O decreto de Ciro, dado no ano 539, cujo registro escriturístico se encontra em 2 Crônicas 36, 22 e 23, Esdras 1, de 1 a 4 e Esdras 6, de 1 a 5. Olha lá no Esdras 1. Ó. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Jeremias 25 e 29, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o rapaz que manda em tudo, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor. Então esse decreto que foi dado no ano 539, pelo Ciro, que foi o rapaz que matou
o rapaz da festa abusada lá, o Belsazar, lembra? Que tomou cachaça na caneca do templo. Esse rei aí, Ciro, foi o rei que Deus usou para destruir Babilônia, para acabar com o Império Babilônio. E juntamente com os medos, ele estabeleceu o peito e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa. E ele deu permissão para o povo judeu, falou: se você é judeu, pode voltar para sua terra. Você está cativo aí, já tem quase 70 anos, mas pode voltar para sua terra. Estou deixando, eu sou bonzinho. Deus colocou essa atitude no coração de Ciro. Deus permitiu que Deus, que tem o controle dos eventos e da história, já tinha falado 70 anos antes, pela boca do profeta Jeremias, lá em Jeremias 25, 10 e 29, falou: olha, por que vocês não obedeceram a minha lei, aqui que está escrito lá em Deuteronômio 28, vocês vão descer para a terra da idolatria e lá vocês vão aprender a não mexer mais com esse trem. Vão ficar lá cativos 70 anos. Mas no final dos 70 anos vocês vão voltar. 70 anos, Daniel está até orando em cima dessa promessa. Quando ele percebeu que pelos livros de Jeremias que os 70 anos estavam se acabando, ele fez essa oração e recebeu como resposta essa profecia de Daniel 9, 24 e 27. Aí Deus permitiu que subisse um rei, que era um rei de bem com a vida. Era um rei cuca fresca, era um rei bacana. E aí ele fala: eu não vou ficar nessa de ficar escravizando os outros, oprimindo, não. Acho que o ser humano nasceu para ser livre. Ô judeu, eu não tô, é triste, os reis anteriores se mantiveram aqui 70 anos cativos, vai para casa, só vai lá. Edifica seu templo, adora seu Deus. Não acabar com esse negócio de opressão, para que isso? Paz e amor. Faça amor, não faça guerra. Era um rei hippie, né? Um rei cuca livre. Falou: não, volta para casa, não vou ficar aqui te batendo, não gosto desse trem, não. Aí falou: vai para cá, se você, quem for judeu aí, ó, pega suas malas, volta para cá, vai lá, constrói seu templo, adora seu Deus lá. Quer saber desse negócio de ficar oprimindo ninguém, não? Então, no ano 539, no mesmo ano em que Belsazar e a Babilônia foram tomados, né, Belsazar foi morto por ele. Está lá em Daniel 6, nós estudamos. Ele deu esse decreto. Opa, então começou a contar 70 semanas de Daniel, os 490 anos. Não. Porque, de acordo com Daniel 9, as 70 semanas começam a ser contadas a partir do momento em que é dada uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E o Ciro não deu essa permissão. Ele deu a permissão para restaurar e edificar o templo. O templo. Tanto é que 10 anos depois, quando você vai em Esdras 6, 10 anos depois, lá no ano 529, o decreto do Ciro foi no 539. O judeu meio de gaiata, assim, meio que de bobeira, ele sabia que tinha permissão do Ciro para edificar o templo. Ele começou a edificar também a cidade, assim, meio de quebradinha, assim, meio de fingindo de égua, né, meio fingindo de bobo, como quem não quer nada. E Satanás, que odeia Deus, que odeia Jesus Cristo, que odeia Elaine, que odeia o Cliff, que odeia o Casamil, que odeia a igreja e odeia tudo que Deus faz, imediatamente apareceu um rapaz lá, que era o que mandava na Palestina, chamado Tatenai. Está em Esdras 5. Ele correu lá no rei e falou: oh, aquele povo lá tá construindo a cidade também, pode? Dedou para o Dário, que eu lembro que era o Império Medo-Persa, que depois se tornou, antes os persas, os medos mandaram, depois os medos. Lembra? A gente conversou sobre isso. Eles chegaram lá no Dário 10 anos depois e falou assim: ó, o pessoal que tem autorização para construir só o templo está construindo a cidade também. Pode? Aí, quando você vai em Esdras 6, o Dário foi lá nos arquivos, né? Eu não sei nem se naquela época era digital. Se ele foi lá no Windows dele, acho que não, né? Ano 529 a.C. Acho que nem arquivo de lata tinha ainda, né? Ele foi lá nos rolos dele, ele mandou consultar. Falou: Tatenai, de fato você tem razão, esse povo não tem autorização
para estar edificando a cidade. Eles têm autorização só para edificar o templo. Então vai lá e para com essa palhaçada, manda eles parar com isso. Aí ele também fez um decreto, no ano 529. É o segundo, viu, né? Segundo decreto. Primeiro decreto dado por Ciro, em 539. O segundo decreto dado por Dário, em 529. Que nada mais era do que um decreto confirmando o decreto de Ciro, dado 10 anos antes. Só o templo. Confirmando que só existia autorização para se edificar o templo. A cidade não. Ele ratificou, confirmou o que tinha sido dado pelo antecessor dele, Ciro, 10 anos antes. Os inimigos de Deus na época tinham razão. Falando, não tem autorização para edificar a cidade. Aí, passam-se aí mais reles 90 anos, né, 529 por 459, 59, subtrai para nós. 529, 29 mais 59 dá 70, uns 88 anos depois, 90 anos depois, no ano 459, um rapaz chamado Artaxerxes, o da mão grande, é porque ele é conhecido na história como Artaxerxes Longimanus. Longimanus, né, da mão grande. Ele devia ter a mão igual do... Alguém lembra do Cafunga? Alguém? O irmão ali deve lembrar. Lembra do Cafunga? Ele tinha um programa na TV Alterosa. Não tem coré-coré. Ele ficava na tribuna falando sobre futebol. E ele era goleiro do Galo. Ele tinha uma mão assim, uns 3 palmos de tamanho. Era um mãozão gigante. Você lembra do Cafunga? Narigudão. Eu conheci ele pessoalmente, gente finíssima. Ele é tipo Dadá Maravilha, super gente. É um dos poucos atleticanos que dá para conviver, né? Super gente boa. Aí, é porque a maioria é chata. A maioria, né? Mas não todos. Então, esse rei, ele tinha uma mão grandona. Ele tinha uma... Viu, Cliff? Em mineirês seria uma chulapa. Ele tinha uma chulapa de mão, né? Um mãozão. E o pessoal na época era muito supersticioso. Ele nasceu com essa mão gigante, o Longimanus, né? O mãozão, né? Artaxerxes, o mãozão seria no termo nosso, né? O Longimanus. Ele, porque tinha essa mão grande, e isso é Deus trabalhando. Lembra que eu falei como Deus cuida dos detalhes para dar cumprimento à sua palavra, detalhes bobos até. Uma insônia de um rei, Xerxes, né? Lembra lá do livro de Esté? Se o rei não tivesse tido insônia, não existia judeu hoje. Uma insônia. O cara ficou sem sono, foi lá. Pega uns livros aí para ler para mim, porque eu estou sem sono hoje. Aí teve um cara aí que fez um favor para mim, ninguém retribuiu, e era o Mardoqueu. E tem toda aquela história do livro de Esté. Às vezes detalhes bobos assim, Deus usa para mudar a história do planeta, do universo, da humanidade inteirinha. Uma insônia. Esse rapaz da mão grande, ele era muito supersticioso, ele falou, bem, se eu nasci com essa mão desse tamanho, é porque os deuses, ele era pagão, né, querem que eu seja uma pessoa generosa. Os deuses me predestinaram a ser generoso. Apesar de rei, eu estou aqui para servir. E ele, nesse espírito, é aquele lá que o Neemias, o pastor já até pregou sobre ele, estava lá triste, tinha aquela função ingrata de tomar o vinho do rei, que se tivesse envenenado quem morre é você, lembra? Ele estava lá, espremendo a uva do rei lá, mas trabalhando naquela má vontade, pensando lá na cidade dele. Mas antes desse evento, aqui em 459, o terceiro decreto, o decreto de Artaxerxes. Esse foi dado para Esdras. Assim como o primeiro de Ciro. Foi um decreto, quando o irmão lê em Esdras 6, 14 e 15, e Neemias 7, de 11 a 26, que autorizava os judeus a ornamentarem o templo. O templo estava pronto, mas estava no reboco. Né? Tava no reboco.
Aí, esse rei Artaxerxes, o rei bonzinho, o mãozão, ele autorizou o Esdras a obter provisões para o acabamento do templo. Então, o primeiro decreto de Ciro não autorizava a construção de Jerusalém, autorizava a construção do templo. O decreto de Dário, em 529, o segundo, também não autorizava a construção de Jerusalém. Autorizava, confirmava o de Ciro com relação a só pode construir o templo, a cidade não. E esse decreto de Artaxerxes, no ano 459, basta o irmão ir lá, é porque o tempo já está acabando, e está lá em Esdras 7, de 11 a 26, né? Numa leitura de en passant, a gente consegue ver isso. Esdras 7, de 11 a 26. Olha o que diz lá. São 4 decretos registrados na história. O de Ciro, o de Dário, esse aqui de Artaxerxes. Diz o seguinte, ó. Como é que é? É o terceiro decreto. O decreto de Artaxerxes, dado a Esdras, autorizando a ornamentação do templo. A ornamentação do templo. Olha lá. Esdras, verso 10. Esdras 7, 10. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, Esdras 7, 11. Das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Fica à vontade. Quer ir? Vai. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares prata e ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel. Olha que reizinho generoso, eles dão mão grande mesmo, né? Cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, suas ofertas de manjar, suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa do teu Deus, a qual está em Jerusalém. Ou seja, o rei está falando assim, ô Esdras, eu sou bonzinho. Vai lá no meu cofre, lá pega o tanto de ouro, o tanto de prata que você quiser, e vai lá passa lá na casa dos azulejos, compra azulejo, passa lá no frigorífico, compra lá o tanto de carne que você quiser, tá liberado. Ou seja, o rei falou assim, ó, tá aqui o meu cartão de crédito, que você precisar gastar, aí você gasta. Não tem amarração com você não, foi com a sua chapa. É Deus que colocou isso no coração. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Segundo o seu querer, ele o inclina. A gente faz essa oração quase todo dia. Deus me ajuda aí, muda o coração daquele cara, daquele chefe, daquele fiscal, daquele inspetor, daquele não sei quem, né? E é inteligente o crente que ora assim. Então esse foi o terceiro decreto. O decreto de Artaxerxes, dado a Esdras, autorizando não a edificar Jerusalém, mas ir lá e decorar Jerusalém, comprar as provisões, que vai fazer o templo, mas tem que matar bicho no templo. Que bicho? Não, compra aí o tanto de boi, carneiro, cordeiro, o que você quiser. Basta os irmãos irem em Esdras 7, de 11 a 26, e em Esdras 6, 14 e 15. Aí passaram-se mais 14 anos. Esse rei ainda estava lá no poder, ele ficou no poder 20 anos. Ele ficou desde o ano
425 até o ano 445, o Artaxerxes. Aí, aliás, ele ficou 40 anos no poder. Isso aqui no 20º ano dele. O Artaxerxes, o mãozão, ele estava lá, e o Neemias, um judeu, que não tinha voltado do cativeiro, porque muitos ficaram. Houve autorização, falou, quem for judeu e quiser voltar para a terra, que volte. O Daniel, por exemplo, não voltou. Isso não está na Bíblia, mas a gente sabe através da tradição judaica que ele permaneceu lá, e ele inclusive foi enterrado numa cidade chamada Suzã. Né? Isso está nas tradições judaicas. Tem o túmulo lá do Daniel até hoje, que é uma cidade persa. Aliás, hoje em dia é uma cidade, a Pérsia é o Irã, né? É uma cidade lá dentro do Irã. Não sei nem se o crente pode ir lá sem apanhar. Mas alguns anos depois, o Neemias, providencialmente colocado por Deus na frente do rei, que era bonzinho, era o espremedor de uva no copo do rapaz, bebia para ver se estava envenenado ou não. Um dia ele estava lá, né, pensando, puxa, minha cidade está lá toda detonada. Porque o judeu, ele é muito patriota, ele é muito cheio de tradições, ele é muito amante das coisas dele, né? Tanto é que eles estão aí até hoje, já passaram 4.000 anos e eles são do mesmo jeito. Não muda não. Oi? Não. O Abraão foi chamado no ano 2000 a.C. Eu diria 4.013 anos. Isso se ele não foi chamado em 1950 a.C., que existem controvérsias. Estão arredondando 4.000 anos. Esse povo está aí tem 4.000 anos e não mudou. Ele celebra as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, o tempo todo. Aí o rei viu o Neemias triste. Falou, poxa, o Neemias, você hoje está meio triste, a namorada brigou com você? Falei, não, estou triste assim porque a cidade dos meus pais está lá, tudo detonado. Aquele texto que o pastor já pregou para a gente já viu, né? Neemias 1 e 2. Falou, e o que eu posso fazer para te ajudar? Que eu tenho a mão grande, eu sou bonzinho, eu gosto de ajudar os outros. Falei, não, se você puder me dar dinheiro para construir uma cidade inteira aí, eu estou aceitando. Não, eu sou bonzinho. Vai lá, constrói uma, toma meu cartão de crédito aqui, ó. Vai lá, constrói uma cidade inteirinha. Pô, não. Constrói Belo Horizonte, lá eu pago. Então, beleza. Aí é só você ler o livro de Neemias. Então, esse decreto, que foi dado no ano de 445, ele é o decreto que determina o início da contagem das 70 semanas. O início da contagem. O quarto decreto, viu, Augusto e Elaine? Dado por Artaxerxes no ano de 445 a.C. Neemias 1 e 2. Se você quiser ser mais preciso, foi dado no dia 14 de março de 445. Porque é uma das datas mais precisas e mais bem apontadas na história. Porque Deus é zeloso. E Ele zela sobre a sua palavra para cumprir. O que você está vendo aí, Jeremias? É uma amendoeira. Lembra? Esse versículo é interessantíssimo. Amém? Podemos orar? Semana que vem a gente continua. Então, 70 semanas de Daniel começaram a ser contadas no dia 14 de março de 445. Fez aniversário quinta-feira passada, né? O decreto do início das 70 semanas.